Graças e paz a todos, amados. No livro de Jó, capítulo 21, a partir do versículo 13 ao 14, encontramos o seguinte: os ímpios passam a vida na prosperidade e descem à sepultura em paz. Contudo, dizem eles a Deus: deixa-nos, não queremos conhecer os teus caminhos. Nós podemos entender isso, que muitas das vezes, não são isso aqui, existe algumas exceções, é óbvio, mas na maioria das vezes nós vemos pessoas que não estão nem aí para Deus e fazem aquilo que sente no coração. Tipo, meu corpo, minhas regras, estou nesse mundo para ser feliz, a vida é uma só, temos que aproveitar a vida. E as próprias pessoas que dizem ser cristãs pregam um evangelho antropocêntrico, onde o ser humano é o centro e não Deus, não o teocêntrico. Nós podemos ver isso aos montes e nos leva realmente, nós que andamos nos caminhos do Senhor, a entender: será que é válido carregar a cruz? Será que essas pessoas, que muitas delas são ímpias, né? Outras dizem ser cristãs, mas pregam um evangelho que pode tudo, que não deixa de ser também um ímpio, são pessoas que estão vivendo essa vida, às vezes comparando com aqueles que são realmente cristãos, uma maravilha. A tal felicidade deles, eles pedem que Deus não precisa escangalhar, mas também não toque em nossa vida. Mais adiante, no livro de 1 Pedro, nós encontramos o seguinte, a partir do versículo 6 ao 7. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Isso está falando para o cristão, tá? Não está falando para o ímpio, não. E nem para aquele que se diz ser cristão, mas andam nos caminhos dos pagãos. Está falando para quem é cristão, que tem que ser entristecido por todo tipo de provação. O próprio Senhor Jesus Cristo falou isso, que no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Assim acontece, para que nós vamos ter esses entristecimentos, que diz aqui no livro de 1 Pedro? Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. É genuína e resultará em louvor, glória e honra quando o Senhor Jesus Cristo for revelado. Está dizendo aqui, o ouro, para poder ficar só o ouro, só o que presta, a pureza do ouro, ele tem que ir ao fogo, para queimar, destruir as impurezas, aquilo que não presta, e fica somente o ouro. Mas nós, o ouro perece, mas nós não, nós vivemos eternamente. Então, as provações é como se fosse o fogo, purificando o nosso caminhar aqui, nos mantendo nos caminhos do Senhor, deixando, o Espírito Santo vai nos salvando dia após dia, até a glorificação. Podemos ver também no livro de Salmos, é um pouquinho grande, mas preste atenção. Salmo capítulo 73. Você tem, certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei. Pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimentos e têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Como que? Está fazendo uma comparação com os que são justos, né? Por isso, o orgulho lhes serve de colar e se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com a opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Quer dizer, as pessoas vão se voltar para aqueles que estão prosperando, que estão tendo riquezas, enquanto aqueles que se dizem cristãos, aqueles que estão seguindo a Deus, ninguém quer saber desse pessoal, não.
porque só passam por aflições, mas nem todo o caminhar cristão também é com sofrimento, tá, meus amados? Isso é só uma comparação com os ímpios. Eles dizem, como saberá Deus, terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados e aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois dia inteiro sou afligido. Olha as provações. Sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Isso para nos moldar, meus amados. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino desses ímpios. Compreendi o destino daqueles que se divorciam e se casam com outro. Eu entendi essa tal felicidade que eles postam no Instagram, nas redes sociais, que o segundo casamento, terceiro, quarto, quinto, décimo, eles estão felizes. Eu entendi qual é o destino desses ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando se levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho, a palavra é o conselho, o teu conselho, e depois me receberás com honras, quando nós estivermos com o Senhor na glória. A quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra, nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Quem é que não fraqueja, né, meus amados? Fraquejar. Mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Quem são os infiéis? São aqueles que se dizem que podemos nos divorciar e casar com outro. São esses hereges que estão no nosso meio. De cristãos eles não têm nada, eles são ímpios. Por mais que eles tenham uma roupagem de pastor, de teólogos, de homem de Deus, são ímpios. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. E para terminar, meus amados, lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Então, meus amados, li só a Bíblia para vocês. Só a Bíblia, tá? Muitas das vezes a gente vê pessoas pregando hoje um evangelho que se pode se divorciar e casar com outro se houver agressão, se houver o adultério ou o abandono. Isso até os pagãos fazem isso. Não precisamos de Bíblia, da palavra do Senhor, para fazermos isso, para tomarmos essa atitude, tá? Então, muitas das vezes, alguns podem estar falando, não, isso nunca passou pela minha cabeça. Mas a maioria das vezes passa a pessoa assim, poxa, fulano se divorciou, casou com outro, está na igreja, é dizimista fiel, está prosperando financeiramente, olha como é que eles fazem viagem ao exterior, olha como é que eles estão felizes. Mas nós conhecemos a palavra, conhecemos a Deus, nós sabemos quais são os destinos desses ímpios. Então qual é o nosso papel? É lavarmos as mãos para os nossos cônjuges? Porque estão caminhando para a perdição eterna? Não! Se vocês agirem assim, vocês são egoístas. Se vocês sabem que a nossa luta não é contra os cônjuges, não é contra a carne, mas sim nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra esses pastores que pregam heresia, mas sim nas regiões celestiais. Interceder por aqueles que estão nessa vida de iniquidade. Esse é o papel do verdadeiro cristão, meus amados. Não desistir da família, tá bom? Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.